alguns pecados que são muito difíceis, né? Tipo, por exemplo, assim, fofoca, falar mal das pessoas, né? É um pecado que, tipo, como vencer, né? Como vencer esses pecados? Tipo, porque é um pecado, vamos dizer assim, mais fácil de cometer e menos... É social, né? Você tá ali no rolo, você vai junto, né? Você acaba se... Eu expliquei facinho? Você achou que foi facinho? Perfeito. Porque eu falava isso pros adolescentes. Não, tá top. Muito bem explicado. Carlinhos, aí tem a famosa, assim, que o crente, ele gosta de saber muita informação do outro, né? Pra orar, né? Pra fazer intercessão. Não tem essas coisas, assim. Cara, é você controlar. Eu acho que, assim, você ter alguém perto de você, por exemplo, a minha esposa, onde eu posso falar coisas, e inclusive de outras pessoas, mas, sabe, eu acho que todo mundo faz isso. O problema é quando você faz isso com um grupo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai espalhando alguma coisa que às vezes você nem sabe se é verdade. Aí é uma questão mesmo que você precisa se controlar, com certeza. E é um pecado que é, tipo, fácil de não cometer, que você não fica, né, tanto... Porque você tá botando fogo, muitas vezes, na igreja inteira. Exatamente. E que nem... igual é pra gente, né, homens. Normalmente homens, né? Sim. Por exemplo, o pecado da pornografia. Sim. Né? Tipo, nossa, é um pecado doce também, vamos dizer assim, né? Como mais assim, fácil. O que você quer? Não, tipo, é um pecado assim que tá. Tipo, não é assim, você não tá prejudicando uma outra pessoa. Entendeu? A fofoca está prejudicando uma outra pessoa. Se eu fofoco alguma coisa sobre, sei lá, você, por exemplo, pro Heitor, e você descobrir, você vai ficar bravo comigo. Agora, por exemplo, a pornografia, a masturbação é da pessoa com a pessoa. Ah, sim, talvez... Né? Então, assim, tipo, é um pecado que eu acho que talvez, seja, né, pra pessoa, ainda mais pra adolescente, que é mais difícil, né, de lidar, assim, porque é só você ali, né? É um pecado que você faz contra você mesmo. As pessoas mais próximas vão ser afetadas, com certeza. Sim. Também. Uhum. Principalmente quando a pornografia existe dentro de um casamento. Nossa, imagina. Então, mas deve ser trabalhado, sim, com certeza. E entra nessa mesma questão do espírito, de você deixar que o Espírito Santo te ajude cada vez mais a vencer aquilo que te tenta, né? Uhum. Porque a tentação é onde é o seu ponto fraco. E até o fim da vida vai ser o mesmo. Você sabe que eu sei que os meus não mudam. Verdade. É o mesmo ponto fraco, velho. Uhum. E é consciente, Fredão, que você vence? Tipo assim, claro. Você falou que ajuda do Espírito Santo, mas assim, em porcentagem, vamos dizer assim, só pra eu entender melhor, assim. Qual que é a porcentagem, tipo, entre consciência, tipo, não vou pecar, com a graça do Espírito Santo? Não, ele é sempre consciente. A nossa definição de pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. É uma transgressão voluntária, o pecado. Então, para você não pecar, tudo depende da sua vontade. O Viktor Frankl chama isso, já levando para um pouco da psicologia, de liberdade de vontade. Eu creio, todos nós temos liberdade de vontade. Então, sempre uma decisão, ela é tomada com vontade e com consciência. Ela é tomada com consciência. Você pode dizer assim, eu já faço isso há tanto tempo que já está até automático? Sim, mas não deixa de ter uma raiz de consciência. É o poder do hábito também, né, Fred? Que é muito bom, é muito forte, né? Sim, isso é verdade. Vamos dizer assim, cada vez menos você pode fazer menos força para vencer isso? Sim, até o ponto que fica automático. E aí, talvez entre nos que você está falando, agora já nem é mais, eu tenho que vencer isso. Mas a raiz de tudo é a consciência, né? É o livre-arbítrio, né? É a decisão, é o comportamento. E eu tenho uma história pra contar que, assim, eu tenho vários amigos de fora da igreja, né? E aí eu tava conversando com um deles e tal, ele começou a desabafar comigo, falando que tava com problema na área de emocional e não sei o que e tal, né? E aí eu não lembro o porquê, mas a gente comentou sobre pornografia e tudo mais, né? Aí eu dei o meu testemunho, né? Que tipo, nossa, tive muito problema com pornografia, assim, na minha vida, que antes de eu entrar pra igreja era uma coisa normal. Sim. E aí depois, quando eu entrei pra igreja, comecei a estudar sobre, né? Então, tipo, por que não pode, né? Eu até falei no último episódio que eu sempre fui, por que não pode? Aí eu fui pesquisar. E o interessante da pornografia em si é que o problema é mais carnal, vamos dizer assim, do que espiritual até. Não mais, mas assim, eu contando meus testemunhos pra ele, falando que fez mal pra mim, tipo, mano, aumentava
tudo, tipo, minha tristeza, minha projeção na mulher, entendeu? Eu olhava a mulher como objeto, entendeu? E aí ele olhou, ele falou, mano, você tá vendo o que você tá falando? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, mano, pornografia pra mim é uma das coisas mais da hora da minha vida. Como assim você tá falando que não, tipo, que fazia mal pra você? Então, olha só, mano, como é a cabeça, né, de alguém que não tem o conhecimento, assim, do mal que faz, né? Aí esses dias eu tava vendo um podcast, acho que foi do Vilela, acho que é um psicólogo também, dele falando, assim, do malefício da pornografia em si, assim, do que traz de consequência pra nossa mente, e é bizarro, cara. Ultimamente, mesmo entre não cristãos, né, Fred, tem crescido muito a advertência contra a pornografia, né? É porque ela atua numa área do cérebro como se fosse uma droga mesmo. E dependendo do grau que você entra nisso, você não consegue fazer mais nada. A pessoa fica o dia inteiro fazendo isso. Porque tem... A pornografia, eu li um livro muito interessante chamado Unwanted. Esqueci o nome do autor, ele só tem em inglês. Unwanted é que ele fala sobre o comportamento que eu não quero, mas eu tenho. E eu concordo com ele diz que a pornografia é uma conexão desumanizada. É uma conexão, é uma busca de conexão. Se você não encontra, de alguma maneira, essa conexão no mundo real com o humano, e de maneira amorosa, carinhosa, você vai buscar essa conexão de uma maneira desumana. Por isso que é um comportamento que você não deseja, unwanted. E essa conexão reflete muito aquilo que é a sua história de vida, porque a pornografia ela é específica para cada pessoa. Você pode sempre perguntar, o que você procurava? Eu procurava isso. E aí o procurar isso tem a ver com a história de vida dela. Pode olhar. Eu entendi, eu procurava isso. E aí tem o tempo de procura do isso perfeito. Então você já está buscando o ideal daquilo que você busca nisso. E aí você passava horas achando o perfeito. E você nunca é satisfeito. E aí você entra no ciclo vicioso, né? Se o estímulo já não é igual, o que você faz? Ou você aumenta a quantidade, horas, ou você aumenta a intensidade. Como é aumentar a intensidade na pornografia? Buscar coisas cada vez mais diferentes. E o pessoal vai afundando, e se torna um buraco sem fundo, velho. Isso aconteceu muito comigo, cara, sabia? Tipo, eu comecei, na época, acho que tinha 11 anos, né? E aí, tipo, realmente, é isso aí, você vai... Teve vezes, mano, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, que eu ficava horas procurando um vídeo, mano. Porque eu falava, não, esse aqui não, esse aqui... Aí, isso. Tipo, mano... Mas esse é um comportamento não só seu. Na minha época, era mais difícil, por quê? Porque não tinha internet, velho. Era revistas. Então, você tinha que ir na banca, comprar revista... E aí você ficava com vergonha de comprar, então era muito mais limitado. Hoje você abre o YouTube e tem tudo lá, cara. Então a molecada hoje tem um leque de opções. E os gatilhos estão em todos os lugares, né? Muito. Igual o Dé falou, é só você abrir o TikTok hoje. Você tem muita coisa ali. Muito. Nossa, pro adolescente hoje deve... Não, pro adolescente não, pra gente também, pra todo shorts, mundo, né? Reels. A gente porque, por exemplo, eu gosto de ver coisa de academia. Dependendo, vai chegando num caminho... Aí, de repente, aparece uma mulher fazendo um agachamento lá. Aí, puxa, o próximo é sempre... Eles vão pareando, né? Então, vai chegar naquilo. Então, você tem que parar antes. É verdade. E esse negócio de gatilho é muito sério, né, Fred? A gente... Muito do consultório da psicologia é você trazer à consciência os nossos gatilhos. Os nossos gatilhos, muitas vezes, eles nos controlam anos da nossa vida e a gente não percebe. E aí, quando você traz à consciência o gatilho, não é quer dizer que ele perdeu a força, mas quer dizer que você já vai conhecer ele. Então, você já se prepara. É muito importante conhecer os gatilhos da sua ansiedade, os gatilhos do seu nervosismo, aquilo que te tira do eixo. Quando você descobre, não é que fica mais fácil, mas você começa a encontrar o caminho para gradativamente aquilo não ter tanto domínio sobre você.
Por isso que eu te falei, é sempre consciência. O pecado tem muito gatilho também. Muito. Se fala de pornografia, quantos gatilhos